meu nome é Cristine Akemi e esse é meu podcast sobre costura, tricô e outras manualidades que eu gosto. Eu moro no Japão, na província de Kanagawa, e eu me mudei pra cá em março de 2019. E eu resolvi fazer o podcast porque eu sinto falta de conversar com pessoas sobre as coisas que eu ando fazendo, saber a opinião delas e também saber o que as outras pessoas estão fazendo. Eu vejo muito pelo Instagram, claro, eu posto e vejo o que as minhas amigas andam fazendo no Brasil ou em outros lugares do mundo, mas mesmo assim eu sentia falta de falar um pouco mais em detalhes sobre os meus projetos. E eu espero que com isso a gente possa ter uma relação mais próxima uns com os outros e também que eu possa saber o que vocês estão fazendo do outro lado, assim como vocês vão acompanhar o que eu tô fazendo por aqui. Então, para começar, eu queria mostrar os projetos de tricô que eu concluí em 2019. Não são todos, mas são alguns que eu considero especiais por alguns motivos e queria dividir com vocês. Para começar, tem essa blusa. Ela se chama Mio, uma receita da Paula Pereira, que é uma grande amiga minha, é uma pessoa muito especial, uma designer brasileira que já foi publicada em várias revistas do exterior. E ela tem realmente uns designs muito, em geral, assim, simples, mas com alguma coisa que dá um toque especial. E nesse caso dessa peça, esse detalhe de triângulos da gola, da pala, é o que deixa tudo mais interessante. Então é uma blusa que é construída top-down, da gola para a parte de baixo. E ela é sem costuras, ela é toda tricotada de maneira circular. E os aumentos são feitos na pala, de maneira regular. Então, ela não tem aqueles aumentos aqui, estilo raglan, né? Que formam uma linha, assim, que ficam uns buraquinhos aqui, assim. Como os aumentos são feitos, assim, de maneira espaçada, ela parece que é uma coisa só. Quer dizer, ela é uma coisa só. E aí você tricota a pala até chegar aqui, na altura de separar para as mangas, deixa alguns pontos em espera para as mangas de cada lado e continua tricotando só o corpo. E depois você pega esses pontos que estavam em espera e tricota a manga. A lã que eu usei é uma lã nacional, uma lã brasileira de uma marca gaúcha que se chama Fios da Fazenda. Tem aqui a etiqueta da lã, aqui Fios da Fazenda, e a lã é Merino Sock Quadriply, então é uma lã espessura fingering. Em 100 gramas tem aproximadamente 390 metros e a cor é 469 Sky. E eu errei na cor porque é uma cor tingida artesanalmente, tingida à mão, e é muito bonita, mas ela não destacou os triângulos. Como ela tem muita informação, os triângulos ficam perdidos no meio de todas essas cores. Eu não acho que ficou feio, assim, no resultado, não é uma coisa que fosse falar, nossa, que blusa esquisita, mas eu acho que se eu tivesse escolhido uma lã lisa, teria realçado muito mais essa textura dos triângulos, e foi o que faltou. A Francine Lacerda, ela também estava fazendo o teste knit junto com a gente, da blusa, e ela fez uma blusa versão lisa e ficou muito bonita, um tom meio de ferrugem, goiaba, não sei. E ficou muito legal, os triângulos apareceram muito, e na próxima vez eu vou usar uma lã lisa. Eu já até tenho uma lã, também é dos Fios da Fazenda e veio direto do Brasil pra cá. Eu falei do teste knit porque a Paula colocou no nosso grupo de tricoteiras se alguém estava interessado em fazer o teste knit dessa blusa para ela ser publicada na revista Amirizo, na edição número 18, que é a edição Primavera-Verão, que saiu em
abril, talvez, não sei, saiu no ano passado, em 2019. O teste NIT é uma chance que a gente tem de testar a receita para designer, né? Então, em geral, os designers mandam uma versão não 100% finalizada da peça não, da receita, e a gente testa uma peça no tamanho que a gente se propôs a fazer. No meu caso, eu fiz o tamanho XS, XP em português, né? S é pequeno, que era um dos tamanhos que ela precisava para testar, para publicar a receita na revista. E depois a gente passa o feedback, né, para Paulo, o que a gente achou da receita, se tinha alguma parte que não estava muito clara, se teve algum problema. No meu caso, faltou um pouco de lã no final. Eu usei a metragem recomendada na receita, só que no final eu não tinha o suficiente para fazer a manga 3/4, então eu fiz uma manga curta, que ela bate mais ou menos aqui em cima do cotovelo. Mas fora isso, deu tudo certo. E a receita foi publicada na revista, ficou muito bonita. Eu não tenho a revista impressa aqui, mas eu recebi o PDF e vi a revista impressa também na loja da Amiriso. A loja se chama Walnut e tem uma em Tóquio e uma em Kyoto. Eu fui na de Tóquio, que fica mais perto da minha casa, e vi a revista ao vivo. E as moças da loja também viram a minha blusa e acharam muito legal, que eu conheci a Paula pessoalmente. E, enfim, eu adorei ter feito o teste. A Paula foi muito gentil em nos convidar para fazer. E eu adoro a blusa, eu uso muito ela como uma camiseta, né? Pelo fato dela ter mangas curtas, assim. E ela é estilo meio cropped, ela não é muito comprida. Então fica legal pra usar com saias ou com vestido, ou eu gosto também com calça de cintura alta, ou também por baixo do macacão. Eu comprei um macacão jeans numa loja de roupa usada e uso muito com essa blusa por baixo, como se fosse uma camiseta. E eu usava mais a blusa no outono do ano passado e também na primavera, quando eu acabei de chegar aqui em março, ainda tava meio friozinho. Então usei bastante essa blusa, mas agora no inverno ela é um pouco fria por causa das mangas, né, que são curtas, então eu acabo não usando tanto. Aí, o próximo projeto que eu queria mostrar é essa gola. É um projeto da Caitlin Hunter. Ela é tricotada sem ser circular, você vai e volta, né? Vai até o final da carreira, vira a peça e volta. Até essa parte aqui. Essa parte dos cordões de tricô. Depois que começa essa parte que é em ponto meia, aí você junta aqui atrás, aqui no começo, e começa a tricotar de maneira circular. Então, quando você tá tricotando, você consegue fazer a renda dessas duas formas, tanto na maneira flat quanto na circular. E daí fica bem legal para quem tá aprendendo a fazer renda, que nem era o meu caso. Eu tinha começado a fazer um outro projeto em renda, mas eu não terminei. E esse foi o primeiro projeto que eu concluí que tinha renda e eu achei muito legal. Tem alguns errinhos, conforme eu fui fazendo, os erros que eu percebi eu fui arrumando, mas depois que eu terminei e bloqueei, eu percebi que tem um ou outro ponto que tá errado, mas eu acho que não comprometeu o resultado final da peça, eu gostei bastante. E é uma gola bem levinha, dá pra usar no dia a dia, assim. E eu usava bastante também no outono. Agora eu prefiro algum cachecol um pouco mais pesado, porque o vento tá mais gelado. Mas ela é muito boa pra você carregar assim na bolsa, porque ela é pequenininha, dá pra dobrar. E tem esse pompom que dá um toque especial pra peça. E as lãs que eu usei são de uma loja americana que se chama A Verb for Keeping Warm, que fica em Oakland, na Califórnia. E elas são tingidas com pigmentos naturais, então de plantas ou de flores. E quem me apresentou essa loja foi a Vivi Basile, porque quando ela morava nos Estados Unidos, ela foi lá
visitou a loja e postou no Instagram e eu fiquei apaixonada. E quando eu tive a oportunidade de ir pra Califórnia, eu tinha certeza que queria passar nessa loja. E fiquei lá namorando as lãs, fiquei tentando decidir o que escolher. E um dos novelos que eu levei pra casa foi esse mesclado de rosa com creme, se chama Floating. Ele é muito macio, porque ele é uma mistura de 70% alpaca, 20% seda e 10% cachemir. Então ele tem um certo halo, uns pelinhos que ficam saindo pra fora, assim, e deixa a lã muito macia, muito fofa. E o tecido não, a lã de baixo, ela também é da Verb for Keep Warm e se chama Eventinier Annapurna. Ela é um pouco diferente a composição. 80% lã merino, 10% cachemir e 10% nylon. Então ela tem menos halo, ela é um pouco mais firme ao toque do que essa lã de cima, mas ela também é muito macia e é gostosa. E elas têm um tipo... O estilo das cores são um pouco diferentes. A cor de cima, ela é um tom mesclado com alguns speckles, algumas manchinhas meio... não é pink, mas um rosa mais escuro, um rosa mais arroxeado, e a lã de baixo, ela é nesse tom meio goiaba. E ela não é mesclada, ela é toda um único tom. E eu usei essas lãs porque elas eram remanescentes de um outro projeto que eu fiz em 2018, que foi esse chale. Esse chale se chama Alada, também é uma receita da Paula Pereira, e a Paula também estava procurando pessoas para fazer o teste NIT da receita, e eu falei pra ela que queria muito fazer, só que eu só tinha uma lã que era uma lã mesclada, que é esse float, né, que eu usei também na gola. E perguntei pra ela onde que eu poderia comprar outras lãs que fossem também assim mescladinhas, porque a ideia da receita é que você consiga mesclar assim de uma maneira mais suave, mais sutil, usando essa técnica aqui de mosaic knitting, de tricô estilo mosaico. Porque na amostra que ela fez, né, no chale que ela fez de amostra, ela usou umas lãs que são bem mescladinhas, assim, mais no estilo da blusa, né, que eu fiz primeiro. E daí, quando tem essas mudanças de cores, elas ficam mais sutis, porque como o mesclado da primeira cor, por exemplo, combinava com o mesclado da segunda cor, então você não sabe direito onde começa uma lã e onde termina a outra. Só que ela falou que no Brasil era difícil encontrar esse tipo de lã mesclada, né? Não tem muitos e o que tem normalmente são fios mais grossos. Então, ela me ofereceu esses outros 3 fios, esse creme, o goiaba e o roxo, pra poder fazer o chale. Então, ela me deu esses fios e eu não usei tudo dessas 3 primeiras cores, só o roxo que eu usei tudo até o final. E sobraram essas outras cores, e eu queria aproveitar principalmente a floating para fazer alguma peça que fosse em contato com a pele, porque como ela é uma lã muito macia, eu queria alguma coisa que fosse assim mais pro pescoço, porque para aproveitar que ela é bem fofinha. E também porque eu só tinha um novelo, então sabia que não ia conseguir fazer uma blusa ou alguma coisa assim, porque é uma lã mais cara. É a lã mais luxuosa que eu já comprei, eu diria. Então, quando eu vi esse projeto da Caitlin, eu achei perfeito. E eu vi a metragem, sabia que eu não ia conseguir usar uma só. Eu pensei, como as duas cores ficaram muito bem juntas, eu acho que eu vou usar as duas juntas nessa gola também. E eu achei ótimo o resultado, eu gostei muito. Por de novo. Passando pro próximo projeto. Mais pro verão, eu comecei a tricotar essa blusa. Um cardigan. Eu comecei a fazer ele pra um
Em português fala tricota junto, que é TJ, eu acho a abreviação. E é quando você tricota junto com outras pessoas a mesma receita ou usa a mesma lã, assim, tem algum tema que, em geral, ou uma designer ou alguém que produz lã, enfim, alguém escolhe um tema e lança para as pessoas que queiram também tricotar segundo esse tema, né? Às vezes o tema não se restringe também só a tricô, pode ser o que eles falam de MAL, né? Make along, que seria tipo tricô, costura, crochê, qualquer coisa, qualquer técnica, mas que esteja dentro do tema proposto. Então nesse caso era um call, um knit along, tricota junto da marca La Bien Aimée, que é uma marca francesa que produz lãs tingidas à mão também. E são umas lãs, assim, mais chiques, mais caras, mas que são muito bonitas. Tipo, as cores que a Aimee usa são maravilhosas, assim. E a Aimee, ela veio pro Japão em maio para participar de um retiro de tricô da Amiriso, né, da empresa que produz a revista. E ela aproveitou a oportunidade para fazer um trunk show, uma, tipo, venda especial na loja da Melissa, que é a Walnut Tokyo. E daí, como eu moro mais ou menos perto de Tóquio, fica mais ou menos a 1 hora, e eu aproveitei e fui lá e conheci a Aimee, porque ela é muito gentil, ela é uma pessoa assim muito boa, dá pra perceber isso pelas postagens dela no Instagram, e eu queria muito conhecer ela pessoalmente, então eu fiz um esforço pra ir lá e acabei comprando 3 novelos dessa lã, que é uma colaboração com uma Rosa Pomar, que é uma tricoteira, uma artesã portuguesa, e ela produz essa lã que se chama Mondim. A ideia era que a lã fosse usada inicialmente para fazer meias, né? Porque tem uma tradição portuguesa muito forte de fazer meias, mas você pode usar a lã para o que você quiser, óbvio. E a Aimee, ela sugeriu que ela fizesse essa parceria, então a Rosa Pomar fornece a lã e a Aimee tinge manualmente no estúdio dela em Paris, né, com a equipe dela, e elas vendem essa lã nas 2 lojas. E aí ela trouxe um pouco pro Japão também e eu acabei comprando. Ela é espessura fingering, então em 100 gramas tem 385 metros e é 100% lã portuguesa, óbvio. Então, é uma lã bem densa, assim, o jeito que ela, a torção dela é bem fechada, não é uma lã, assim, que eles falam airy, cheia de ar dentro, né? Muito fofa, é uma lã bem mais densa, mas é uma lã que fica o resultado do ponto, né? A textura dela fica muito bonita. Então, para meias, ela deve ser bastante resistente, por ela ser assim bem densa. E se você usar uma agulha menor ainda, né, a trama fica bem fechadinha, ela deve ser muito boa. E aqui no caso eu usei uma agulha 3 pro corpo e 2,25 pra parte do ribbing, da parte da gola e da barra inferior, da barra das mangas. E a receita é uma receita que se chama Little Yellow Sweater, que ela é feita para essa lã mesmo, essa lã Mondim, La Bien Aimée, só que a peça original, que é da designer Andrea Mori, foi feita em uma outra cor, também amarela, óbvio, só que era a cor mais famosa da Aimee, que se chama Yellow Brick Road. Só que eu acabei pegando uma outra cor que se chama Golden Road, esse outro amarelo, que é um pouco mais dourado, eu acho, do que o Yellow Brick Road. Mas não tinha mais Yellow Brick Road na quantidade que eu precisava quando eu fui comprar, então eu acabei pegando esse outro. Mas eu gostei muito, eu acho que talvez pro meu tom de pele esse fique até melhor, porque ele é um pouco mais quente. E ele é uma cor tonal, né?
Então ele aparece ser um amarelo, mas ele não é um amarelo todo igual, ele forma um certo degradê, então bem sutil, mas que dá uma profundidade pra cor, ele deixa a cor muito especial. E isso é a maneira como ela é tingida, né? Como é uma lã tingida à mão, elas conseguem esse efeito. E a receita, a parte principal, né, que chama mais atenção são esses 2 painéis de renda, lace, que formam a parte frontal, e é um cardigan tricotado bottom up, então de baixo para cima. Então a gente tricota toda essa parte do corpo, tricota as mangas e depois junta tudo e começa a fazer essas diminuições de raglan aqui, que formam essas linhas, né? Ele só é tricotado circular dessa parte pra cima. Quando junta tudo, aí você começa a tricotar circular. Mas até aqui, de baixo até aqui, você tricota reto. Você tricota sem ser circular. Você vai e volta, vai e volta. Então, pra quem não gosta de fazer ponto tricô, é meio ruim. Por exemplo, eu sou bem lerda pra fazer o ponto tricô, então a carreira que era em ponto meio, né, que é a carreira da parte da frente, ia tudo certo, mas aí quando você vai pro avesso, que é tudo tricô, aí demorava um pouco, porque a parte das costas, ela é lisa, então ela é tudo ponto meia ou tricô, né, no caso. Mas, de um jeito ou de outro, eu consegui chegar, terminar, e aí, enquanto você vai tricotando, você também já vai montando as casas de botão. Então tem que tomar cuidado, né? Pra você deixar as casas de botões com a mesma distância e tal. Ela indica tudo isso na receita. E tem um detalhe especial da renda, que são essas bolinhas, essas pipoquinhas que em inglês chamam bubbles, e é muito fofo. Eu acho que dá um toque especial. Eu já vi também no Ravelry gente que fez sem essas bubbles, também fica bem legal, mas eu acho que isso dá um toque especial, mas não é o estilo de todo mundo, né? Tem gente que não gosta. Dá pra você tricotar sem e fica bom também. E ele é um cardigan meio curto também, cropped, e com manga 3/4. Eu queria fazer de novo esse cardigan, só que com uma cor um pouco mais neutra, talvez. Tipo um azul escuro, azul marinho ou um cinza. E também fazer com a manga normal até o pulso. E um pouquinho mais comprido e num tamanho maior. Eu fiz o tamanho S, o small, que seria o pequeno. Mas talvez eu faria o tamanho M, pra ele ficar um pouco mais largo. Esse daqui não fica pequeno em mim, mas ele fica bem certinho. Essa é a proposta do cardigan, ele ser bem certinho no corpo, sem muita folga. Mas eu talvez faria um tamanho maior pra ser um cardigan que eu use, assim, num estilo mais casual. E um pouquinho mais comprido também. Mas isso é um plano pro futuro, ainda eu nem tenho essa lã, né? Quem sabe um dia eu faça. E outro projeto que eu queria mostrar foi o último projeto grande que eu fiz em 2019, foi esse suéter. E eu usei muito já desde que eu fiz. Ele se chama Super Simple Summer Sweater, então a abreviação dele são 4 S's, por causa das iniciais. E a designer é argentina, se chama Jorge Locatelli. E ela tem um podcast em inglês, ela tem um podcast em espanhol também com uma amiga dela, a Vero, mas o podcast que é só dela é em inglês. E eu comecei a assistir o podcast dela no ano passado e, tipo, fiquei viciada. Eu comecei a assistir desde o primeiro até o último. Ela não tem tantos episódios assim, acho que são uns 40, mas eu fui acompanhando desde o primeiro e fui me envolvendo com o trabalho dela como designer, com as peças que ela faz. E eu acompanhei ela no Instagram e vi que ela tava tricotando esse daqui, esse suéter. E desde o começo eu achei muito legal porque eu gosto de listras e parecia ser um modelo muito gostoso para usar no Brasil também, porque ele é feito com um fio que tem aqui, ó.
a etiqueta, o fio chama Mungo. Também é da Rosa Pomar, né, da mesma do Mondin. E tem essa tagzinha muito fofa, essa ilustração, com esse símbolo de reciclado, porque é uma lã que é 50% lã de ovelha e 50% algodão reciclado. Então aqui na etiqueta tá escrito em inglês, em português também. Vou ler em português. Mungo é um fio composto por lã e algodão reciclados. É totalmente produzido a partir de desperdício têxtil pré-consumo proveniente de fábricas portuguesas. A lã usada neste fio é originária de Portugal e ou Espanha. Então, na Península Ibérica ainda. Então, eu acho que hoje em dia tem muito isso também de você saber de onde vem o produto que você está usando. Nem tudo a gente consegue saber, óbvio, mas no caso da Rosa Pomar, ela faz questão de deixar bem claro de onde ela recebe o material que ela tá oferecendo. Então, no caso da Lã Mondin, é 100% lã portuguesa. E no caso da Mungo, né, que é desse suéter, tem essa parte do algodão reciclado e tem a lã que também não vem de tão longe, né? Porque às vezes tem empresas que usam lãs que vão da Argentina para a Europa, ou da Argentina para os Estados Unidos, ou da Nova Zelândia, enfim, de lugares muito longes. E é interessante também pensar nisso, né? De quanto as coisas viajam pra gente conseguir poder usar e o quanto isso impacta no mundo. Mas, enfim. Essa lã Mungo é a que a Rory usa também na amostra dela, exatamente nessas cores, e eles estavam oferecendo um kit em parceria com... Na verdade, a Rosa Pomar ofereceu um kit, né, quando a Rory lançou a receita, e eu aproveitei e comprei porque eles tinham um desconto, e nas lãs vinha junto com uma eco bag. Eu mostrei, acho que no Instagram, no IGTV, e eu queria muito ter essa blusa assim pra usar no dia a dia, assim, normal, porque ela é um modelo muito simples. Ela tem a cava, eu acho que fala, um pouco mais pra baixo, assim, é bem solto no corpo, né? Não é uma blusa grudada. Tem um monte de coisinha grudada porque eu uso muita blusa. Ela é bem solta no corpo, não é um modelo ajustado. E ela é muito fácil de tricotar, ela é muito rápida, porque o fio, ele é espessura worsted, então ele é bem mais grosso do que os outros projetos que eu mostrei. Ele acho que é mais do que o dobro da espessura. Então, comparado com o que eu tava tecendo, esse daqui vai muito mais rápido. E eu gostei muito do modelo, e aproveitei e fiz um gorro com a lã que sobrou, porque eu pensei, se eu não usar esse fio que sobrou agora, ele vai ficar guardado um tempão e eu vou demorar muito pra mexer nele de novo, que é o que aconteceu com as sobras de outros fios que eu tenho. Então eu resolvi já começar a tricotar alguma coisa com os fios que sobraram, e eu vou pegar o gorro pra mostrar pra vocês, que eu esqueci de trazer. Voltei com o meu gorro. Esse é o gorro trolha, receita criada pela Rosa Pomar, que também é a produtora do fio Mungo. E na verdade esse fio é criado pra... Essa receita que foi criada para um outro fio dela, que é o Brusca, que é um fio 100% lã, mas eu achei que ia ficar legal também no Mungo. E como eu tinha pouco fio sobrando, eu resolvi fazer um gorro, porque acho que é um tipo de receita mais simples que dá pra fazer com pouco fio. E eu usei o mesmo esquema de cores da blusa, né, como dá pra perceber. E fiz o gorro de baixo pra cima e fui diminuindo até chegar na parte da coroa, né. E ele é bem simples, ele é todo em ponto barra 2x2, né, 2 meia e 2 tricô. E é muito fácil de fazer, né, porque é muito rápido.
Eu fiz ele com agulhas de 2 pontas, foi a primeira vez que eu fiz um gorro com agulha de 2 pontas e achei bem gostoso de fazer, só que é ruim pra você ficar levando pros lugares, porque as agulhas, como você usa 4 agulhas ao mesmo tempo, elas ficam se espetando se você coloca na bolsa e tal. Então eu fiz só quando tava em casa. E eu fiz ele bem curtinho porque era o que eu tinha de lã, na verdade. A lã que eu tinha só deu pra fazer até essa parte... segunda listra bege, aí essa última listra preta eu não tinha o suficiente, então eu tive que desmanchar a amostra que eu tinha feito pra blusa. Eu tinha feito uma amostra meio grandinha e pra poder terminar aqui. E aí eu tinha mais um pouquinho do branco, o branco até sobrou um pouco mais. E consegui terminar a parte de cima. Eu acho que ficou muito fofo e eu usei bastante agora. Eu tirei umas férias do trabalho, mas 2 semanas, e eu usei bastante nessas semanas que tava de férias. Esse aqui, na verdade, eu terminei esse ano, foi o primeiro projeto de tricô que eu terminei em 2020. E eu acho que eu comecei o ano com o pé direito, porque eu amei. Espero fazer muito mais coisas de tricô e de costura. Costura eu não fiz muito em 2019, porque é uma coisa que pra mim exige mais tempo, mais atenção. E eu não sei, eu me senti muito cansada no ano passado. Eu trabalho numa fábrica aqui no Japão, uma fábrica de doces e bolos. E tem semanas que é muito puxado, porque tem muita produção, às vezes a gente tem que fazer hora extra e o trabalho em si é muito físico, né? Então você tem que carregar coisas pesadas às vezes, você fica muito tempo em pé, então às vezes chego em casa eu quero fazer uma coisa mais, assim, que não exige tanto da minha atenção. Então o tricô pra mim é muito mais fácil, porque eu sento na cadeira, fico assistindo um podcast, ou fico assistindo Gilmore Girls, ou qualquer coisa, e enquanto eu assisto eu vou tricotando, não preciso ficar pensando muito. Agora, a costura não, tem que parar, tem que cortar tudo, né? E depois mesmo na costura em si também é na máquina, você não dá pra fazer outras coisas juntos. No máximo se você escuta uma música, escuta um podcast. E apesar de ter ganhado a máquina do Eike o ano passado, eu acabei não usando tanto assim. Eu espero que esse ano eu consiga costurar mais. Eu tenho alguns livros de costura que eu comprei aqui no Japão, comprei alguns tecidos também, e eu não quero deixar os materiais se acumulando, porque quando eu mudei do Brasil pro Japão eu tinha muito material acumulado e eu não quero que isso se repita. Então, meu objetivo para 2020 é usar os materiais que eu tenho aqui, tentar comprar menos, porque o ano passado eu me empolguei e comprei muito. Quando a gente vai para um lugar, né, que tem muitas coisas novas, eu acho que a tendência é essa, mas eu tenho que me controlar, tentar usar tudo que eu já tenho antes de comprar mais, porque realmente tipo, não faz sentido ter um monte de coisa parada, tanto financeiramente como emocionalmente, porque aquilo pesa pra você, né? Você ter aquilo lá, você fica, eu devia fazer aquilo, mas eu tenho esse outro, mas eu quero comprar aquele novo, e fica uma bola de neve. Então a minha ideia é usar mais os materiais que eu já tenho antes de comprar novos. E eu acho que é o que muita gente quer fazer, né? Pelo que eu vejo, principalmente no Instagram, mas em geral a gente não consegue, porque a gente vai na loja e tem uma promoção, ou tem algum produto novo que você quer experimentar, e eu acho tudo bem comprar, mas realmente pensar antes de levar pro caixa se você precisa daquilo pra aquela hora, sabe? Porque mesmo as promoções, eu comprei algumas lãs no ano passado porque estavam em promoção e, sabe, sempre tem alguma coisa em promoção. Quando você resolver comprar e fazer, se não for aquela lá específica, vai ter uma outra que atende às suas necessidades, que também vai estar com um preço bom. Você pode pesquisar mais na internet também. E o mesmo vale para as receitas. No ano passado eu comprei muita receita de tricô, porque em geral as designers, em especial no Ravelry, as designers americanas ou mesmo aqui do Japão que eu acompanho, elas quando lançam uma receita nova dão um desconto de 20% ou 30%. Então é um desconto que é relativamente grande, né?
Mas se eu não vou usar a receita naquela hora, não faz muito sentido, eu acho, eu ter tantas receitas acumuladas que também é uma pressão, assim, tipo, ai, nossa, eu preciso fazer essa receita, mas ai, eu queria fazer aquela outra que acabou de lançar, mas eu já tenho aquela que eu comprei. Então, a partir de agora, mesmo que tenha uma receita que eu acho que eu vou fazer no futuro, eu só vou comprar se eu realmente já tiver o fio, se eu for fazer logo. Se eu sei que eu não vou conseguir fazer naquele momento, eu não vou comprar. Então, esse ano, com o começo do ano, teve várias promoções, né? Tipo, vários designers independentes lançaram códigos de desconto com promoções, mas eu acabei não comprando receitas porque eu não ia conseguir fazer. Eu tenho já vários projetos que estão em andamento, eu tinha alguns projetos que eu queria fazer para mudar para o Brasil, então eu comprei só uma receita que eu ia usar naquele momento. E algumas outras eu tô de olho, mas eu vou esperar mais um pouco até eu diminuir a minha lista de projetos para poder comprar. E, bom, por hoje é só. Eu queria também mostrar as coisas que eu tô fazendo agora, mas acho que vai ficar muito comprido o vídeo. É a primeira vez que eu tô gravando um podcast e foi muito difícil chegar até aqui. Eu tenho muita dificuldade de gravar vídeos, eu sou muito travada. Eu já gravei, tipo, várias versões desse episódio pra conseguir chegar até esse aqui que eu acho que eu vou publicar. E apesar de gostar bastante de postar na internet fotos e textos, assim, um vídeo pra mim é uma coisa muito difícil. Então, se vocês puderem me dizer o que vocês acharam, se ficou bom ou não, alguma coisa que eu posso melhorar. Talvez eu tenha que melhorar o áudio, eu não sei muito bem. Mas, pra começar, vai ser assim mesmo. E eu queria agradecer a todo mundo que viu até aqui, que me acompanha também no Instagram. Se você não me segue, pode me seguir, Cris Kemi, CRISKEMI.handmade. E no Ravelry eu posto todos os meus projetos de tricolar. Todos não sei, mas uma boa parte eu posto lá com mais detalhes. Lá também tem os fios que eu uso, agulha, etc. E lá é Cris Kemi. Então, se você tiver alguma coisa pra falar, pode deixar um comentário aqui embaixo. Eu vou adorar saber o que você fez em 2019 que gostou, o que você tá pensando em fazer em 2020 e se a gente pode continuar essa conversa no próximo vídeo. Então, obrigada a todos e até o próximo.